Na teoria, todo mundo diz que sabe. É fácil, né? A teoria tudo é fácil. Mas na prática, no dia a dia, será que você sabe criar o seu filho? O Alex, que é pai dessa figura aqui, ó, o Antônio. Olha só a figura. Quantos anos ele tem? 2 anos. Com 2 anos já dá pra mostrar a personalidade dele, né? Dá sim. Ele é o reizinho de casa, se for contrariado, fica logo agitado, mas aí a gente deixa ele batendo um pouquinho a cabeça no chão e depois melhora. Você acha que você sabe educar o seu filho? Espero que sim. Pelo menos a gente se esforça muito. O Pedro Henrique tá ali aprontando todas. Agora eu quero saber do pai. O pai sabe educar o filho? Eu tento educar, né, da melhor maneira ele, né? A gente impõe uma disciplina para ele, né? Dando uma educação, já desde cedo a gente fala não para ele também. Falamos também sim, quando ele chora muito de vez em quando, esperneia, né? Tenta conseguir algo quando a gente fala um não, mas a gente sabe que às vezes falando um não para ele é dando uma educação de melhor qualidade para ele, entendeu? Não deixa ele fazer tudo de errado. A gente procura que ele faça o certo, sem dúvida nenhuma. Como é administrar 3 crianças em casa? Eu sempre brinco que 3 filhos é diversão garantida ao seu dinheiro de volta. É muito animado, né? Mas a gente tem que sempre trabalhar os limites, o que pode, o que não pode, com carinho e com amor. Eles têm que aprender o que pode. Você acha que o castigo é uma atitude válida na criação dos seus filhos? É, sim, né? A história dos limites, né? Sempre com amor e com carinho e depois você explicar o porquê. Porque não pode, porque vai machucar, porque o irmão ficou triste, né? Então tem a hora que sim e tem a hora que não. E tem a hora que eles têm que pensar sobre o que fizeram. Isso é importante. Com mais de 40 anos de experiência como educadora, Cris Poli está em Fortaleza para lançar o seu 5º livro e dá dicas sobre a responsabilidade de educar uma criança. Porque muitos pais, na teoria, dizem que sabem educar seus filhos, mas quando chega na prática, vê que a coisa é diferente. Você acha que acontece o quê? Eu acho que acontece o vínculo emocional, que isso muda completamente, né? Quando os pais querem aplicar a teoria na prática, e essa prática se dá principalmente com os filhos dele, principalmente com o primeiro filho. Então isso muda, a teoria parece que não consegue ser aplicada, o emocional interfere, aí fica com dó, fica com medo, com receio e acaba não dando certo a teoria. Por isso que é uma experiência que tem que ser feita na prática mesmo, né? Na dedicatória e nos agradecimentos do seu livro, você fala muito em Deus. Você acha que a religião, de alguma forma, ela ajuda na educação? Eu acho que a presença de Deus nas famílias e no relacionamento entre os membros de uma família é muito importante, né? Ele é um elo, né, que une os pais com os filhos diante de Deus e os valores e os princípios que podem ser passados para os filhos que estão na palavra de Deus, com certeza fazem uma diferença, né? Porque dá uma base sólida, uma base verdadeira, tem um denominador comum assim que é forte, né? E eu acho que isso faz uma diferença, sim. Você vê que eu não falei de religião, eu falei de Deus, né? Então eu acho que a religião pode se tornar uma coisa fanática. O relacionamento com Deus não corre o risco de se tornar fanático porque é um relacionamento. Então esse relacionamento com Deus é um relacionamento que acaba sendo passado para os membros de uma família. Então está longe de ficar fanático porque é relacionamento, né? Então da base, da fortaleza, dá sentido, da força, da firmeza, da segurança, né? Então eu falei assim realmente no qual acredito que é esse relacionamento com Deus, que independe das religiões, né? Porque as religiões são coisas criadas pelos homens, né? Que podem e levam frequentemente ao fanatismo, né?
Cris, no caso das famílias que tem tido hoje, onde os pais são do mesmo sexo, como dividir a responsabilidade e trabalhar isso na cabeça da criança ou do adolescente? Bom, eu creio que esse é um tema muito delicado, porque é uma experiência que a gente não tem como provar o que acontece com a cabecinha dessas crianças, né? Sinceramente, eu acho que não sei o que vai acontecer com essas crianças no futuro, qual é o referencial de família que elas vão ter, o referencial de papel masculino, papel feminino, uma base da sociedade, a família, como isso vai trabalhar na cabecinha das crianças, dessas crianças mesmo, e o que isso vai produzir no futuro. Isso é uma coisa que o tempo vai dizer e que a gente vai observar com o tempo, né? Não sei realmente o que pode acontecer. Não tenho experiência sobre isso, sobre a consequência de tudo isso, né? Como tantas outras coisas, porque hoje a gente tem vários relacionamentos que são diferentes do que era antigamente. Então você tem casais separados que voltaram a casar, que casaram com o outro, então tem filho de um, filho do outro, e tudo isso também é uma forma diferente de instituição familiar, né? E isso é uma coisa também que o tempo vai dizer, né, como isso repercute na cabecinha das crianças e na visão de família e de papel masculino, feminino, pai e mãe, né? Porque tem uma mistura interessante em todos esses casos, né? O cantinho da reflexão é um cantinho que a Cris se refere como realmente um cantinho onde a pessoa vai pensar sobre as suas atitudes. E nesses casos todos que você vivenciou, nessas famílias todas, quem você acha que está merecendo ir mais para o cantinho? Os pais ou os filhos? Não, bom, na verdade... Quem vai para o cantinho da reflexão são os filhos, sim. Isso depois de um diálogo, de regras estabelecidas pelos pais, né, de um acordo sobre obediência e todo um método, na verdade, né? Mas quem merece um puxão de orelhas frequentemente muito mais forte que as crianças são os pais, sim. Na verdade, são os que dão mais trabalho, assim, nesse processo de educação e de mudança comportamental, né? Isso tem que começar nos pais para poder refletir depois nos filhos. Mas se os pais entendem essa necessidade da mudança e depois deles terem refletido, né, quem vai para o cantinho da reflexão são as crianças.